Olá, seja bem-vindo e obrigado aí pela tua participação junto a este tutorial. Falarei aqui a respeito de uma sugestão que foi colocada aí no meu canal do YouTube, que eu achei interessante, já que estamos no mês de junho, é o mês dos namorados, a respeito da modelagem de dois objetos aqui interessantes. Um é uma seta, que é uma flecha, e o outro um objeto em forma de um coração. Vamos também utilizar a animação usando o recurso do Dynamic Paint para fazer um efeito aqui um pouco interessante. Vamos então iniciar o nosso processo. Inicialmente nós iremos fazer os objetos, e o primeiro objeto que nós iremos construir será uma seta, que é a flecha. Vamos apagar o cubo com o botão direito, clicar a tecla X, e vamos aqui onde tem o nosso objeto cursor 3D, que está aqui no centro, acionar o atalho Shift A e vamos adicionar uma primitiva do tipo cilindro. Verifique que eu adicionei o cilindro e aqui abre-se uma caixa de propriedades do objeto. Eu tenho aqui as vértices e o raio do objeto. Vou encostar o cursor no slider do raio, vou segurar o botão esquerdo e vou empurrá-lo aqui para a esquerda, e com isso eu vou afinando a dimensão do cilindro até que ele fique na forma de uma haste aqui, que será a haste da nossa flecha. Mais ou menos aqui nesse ponto está legal. Eu vou aproximar agora com o botão do meio do mouse e vou agora providenciar uma rotação, tendo como base essa seta vermelha do cilindro em 90 graus. Então vou dar o RX 90. O cilindro fez uma rotação de 90 graus, tendo base o eixo X. E vamos aumentar aqui o tamanho dessa haste, que será a haste da flecha. Vamos vir aqui embaixo na caixa de manipuladores. Verifique que eu estou utilizando aqui a opção de locação, que são as setas. Eu vou mudar para a opção de escala, clicando nesse quarto ícone aqui. Os nossos manipuladores mudam de seta para essas setas com pontas quadradas. E aqui eu vou encostar o cursor no cubo verde, segurar com o botão esquerdo e vou arrastar para fazer minha haste aqui ficar um pouco maior. A haste aqui já aumentada. Vou voltar novamente ao manipulador de locação, que são as setas, clicando aqui no segundo ícone, aqui embaixo. E vou segurar o botão do meio do mouse, dar um giro orbital aqui na minha 3D View, posicioná-lo mais ou menos aqui dessa forma, e vou sair do modo Object para entrar no modo Edit Mode, onde irei fazer transformações para fazer com que esse objeto seja um objeto em forma de uma seta ou flecha. Vamos então clicar aqui embaixo, entrar no modo Edit Mode. No modo Edit Mode eu vou escolher aqui embaixo na caixa de seleção de modos, que vai me permitir trabalhar com vértices, arestas ou faces, a opção de face. É o terceiro cubo aqui dessa opção. E agora eu posso selecionar com o botão direito qualquer face do objeto. E eu vou justamente selecionar essa face que está apontada aqui para a gente. Com ela selecionada, eu vou clicar a ferramenta de extrusão, clicando na tecla E. Se eu movimentar o mouse, repare que eu faço um alongamento dessa face, como se estivesse fazendo a extrusão, mas eu vou dar o ESC para sair. Mesmo tendo dado o ESC, a extrusão ainda está acontecendo aqui nesse processo. Vou dar a tecla S de escala e vou puxar o meu mouse para fora, fazendo com que a extrusão seja feita dessa forma. Verifique que eu consegui aqui, fazer uma extrusão pelos cantos da face. E vou utilizar a tecla E novamente de extrusão para fazer um alongamento dessa face nesse sentido aqui do eixo, que é o eixo Y. Vou ficar com um objeto mais ou menos parecido com isso que vocês estão vendo aqui. Ainda com a face selecionada, vou digitar a tecla S de escala e o número 0, S0, eu consigo fazer o afinamento daquela face para que ela se transforme aqui como se fosse um objeto de ponta. Eu vou dar o Enter. E aqui eu já fiz a ponta da flecha. Vamos então vir aqui na face oposta, selecioná-la com o botão direito. E aqui nós iremos introduzir um objeto plano para criar aquele efeito daquela pena que dá a guia da flecha. Isso será feito da seguinte forma. Aqui onde está o cursor, eu vou digitar o Shift A e vou adicionar o objeto Plane. Verifique que eu adicionei um plano aqui, bem onde estava o cursor, no meio da flecha. Vou então segurar aqui
o manipulador, que é a seta verde, com o botão esquerdo do mouse, e vou arrastar esse plano até esse ponto aqui. Vou dar um S de escala para diminuir esse plano um pouco mais. E aqui com ele, eu vou habilitar o modo de trabalho com vértices, clicando nesse primeiro cubo aqui da caixa de seleção de modos. Com isso eu posso selecionar essa vértice com o botão direito, verifique que ela foi selecionada, vou segurar a tecla Shift e vou selecionar essa segunda vértice. Com as duas vértices selecionadas, vou clicar a tecla S de escala e vou apertá-las, fazendo com que ela fique nessa forma aqui da haste da seta. E vamos agora clicar a tecla A para desabilitar e vamos selecionar essas duas daqui de cima. Vou selecionar a primeira com o botão direito, segurar o Shift, selecionar a segunda e vamos dar uma subdivisão entre essas duas vértices, clicando aqui na ferramenta Subdivide. Vou clicar aqui. Aqui no centro foi criada uma nova vértice, já que nós dividimos essa extensão. Eu vou segurar aqui com o cursor sobre a seta verde, esticar um pouquinho mais aqui. Vou dar a tecla A para desabilitar e vou selecionar justamente a vértice que eu criei com a subdivisão aqui no meio. E vou puxá-la em direção à seta com o arraste aqui da seta vermelha. Com isso a gente dá mais ou menos aqui, ó, a aparência de uma seta, que é uma flecha que nós vamos utilizar aí no nosso projeto. Vamos, antes de mais nada, voltar ao... Temos aqui já o nosso objeto seta, que fará parte do nosso cenário feito. Com esse objeto nós vamos agora dar uma rotação aqui na flecha para que essa pena aqui ela fique voltada de frente. Vamos dar um RY90, verifique que eu dei essa opção aqui de enxergar o objeto dessa forma e vamos ocultar esse objeto por enquanto aqui da nossa atividade. Vou clicar a tecla H com ele selecionado, ou então eu posso vir aqui em cima, ó, na Outline, onde eu tenho o objeto cilindro, que vocês podem ver que ele está selecionado aqui, eu clicar nesse olho. E aqui eu tiro ele de visão da nossa área de trabalho. Bem, aqui onde tem um cursor, nós vamos criar o nosso segundo objeto, que vai ser o coração. E para fazermos o coração, eu vou utilizar o objeto UV-esfera. Vou clicar o Shift A e adicionar uma mesh tipo UV-esfera. Essa UV-esfera aqui, eu vou aumentá-la um pouquinho com a tecla S. E vamos utilizar o S de escala para achatar um pouquinho essa nossa esfera aqui. SY, e a gente achata mais ou menos nesse ponto. Para dar o efeito de coração a esse objeto, eu vou me utilizar aqui do recurso Proportional Editing. E nós vamos entrar no modo de edição. Então vamos sair aqui do Object Mode, no Edit Mode. Se eu selecionar esse ponto aqui de cima e tentar achatar para dar aquela forma de coração, repare que eu não consigo o efeito legal. Vou dar o ESC para sair, Ctrl Z para voltar. Então, para eu poder fazer um efeito que ocasione aquele achatamento que tem em cima no coração, eu vou utilizar esse recurso que tem aqui embaixo, que é o Proportional Editing. Desculpe aí o meu inglês, pessoal. Estou arranhando aí, mas dá para vocês entenderem, ok? Então, vou clicar aqui nessa opção, que eu abro o Proportional Editing, e vou clicar nessa opção Enable, que é para capacitar a utilização do recurso. Com isso agora, eu utilizando nessa caixinha aqui a opção de Smooth, que é esse primeiro tipo de proporcional que eu tenho aqui, ó, eu posso agora encostar o cursor na setinha azul e quando eu tento arrastá-lo para baixo, verifique que surge um círculo, né, que é justamente a ferramenta proporcional agindo aí no efeito. E aqui eu dei um efeito mais ou menos ó, como se fosse aquela curvatura do coração. Não saiu muito legal. Então eu tenho que aumentar essa circunferência do efeito. E para isto basta que eu encoste o cursor na seta azul, segure com o botão esquerdo e com o botão do meio do mouse movimentando para baixo, eu consigo aumentar o diâmetro do círculo. E aqui agora, quando eu for segurar com o botão esquerdo essa seta azul e tentar empurrar, verifique que eu crio um efeito mais suave aqui ó, na curvatura do objeto, dando aquele aspecto de um coração. Vamos então utilizar aqui a seleção dessa vértice que fica aqui na parte inferior. Vamos voltar à nossa posição como nós estávamos e vamos encostar o cursor na seta azul e com o botão esquerdo vamos arrastá-lo para baixo.
E aqui eu tenho um formato parecido com coração. Vamos sair para o modo, que é o modo Object Mode. Nosso coração está aqui semi-feito. Vamos dar um remute aqui para suavizar. Vamos trazê-lo aqui para cima. Eu vou encostar esse coração empurrando até aqui essa ponta. Vamos aplicar aqui um efeito de cor para ele. Clicando aqui na barra de propriedades, a opção de material, que é esse ícone aqui esférico. Surgiu a opção New, vou clicar em New. Eu não criarei aqui o efeito de transparência não, pessoal, até que não fica muito legal, mas vou aqui criar o efeito utilizando aquele recurso do Dynamic Paint. E aqui já o nosso coração vermelho, nós vamos agora aprimorar a nossa iluminação aqui do cenário. Vou selecionar a lâmpada com o botão direito e vou mudar minha visão aqui para a visão de topo. Eu vou dar então um Shift D para duplicar essa lâmpada, Shift D, Y para que ela corra no eixo Y, e vou dar outra duplicação dessa lâmpada aqui, Shift D, X para que ela corra no eixo X. E faremos a última duplicação com essa lâmpada, Shift D, Y, e faremos correr esse eixo. Temos 4 lâmpadas e vamos adicionar aqui no centro da nossa área, onde está o cursor 3D, com Shift A, uma mesh do tipo Plane. Vamos dar o S nessa mesh, será o nosso chão. Vamos ver como é que está o nosso cenário. Vamos dar o F12, que é a renderização. Vocês vão perceber que eu tenho aqui já a seta aparecendo, bem aqui no plano. Isso porque eu não desabilitei aqui no modo do Outline a opção de renderização. Se eu tivesse clicado aqui nessa câmera, no momento da renderização a setinha não apareceria também, ok? Mas nós temos aqui mais ou menos a imagem do coração e a da seta. Vamos então melhorar a posição da nossa câmera. Vou dar a tecla ESC, clicar em View, clicar nessa opção câmera, eu posso usar a tecla 0 do teclado numérico. Vou aqui aproximar com o zoom, repare que eu não estou utilizando o travamento de câmera, vou usar agora, clicar na tecla N, eu abro o menu de propriedades da 3D View, e aqui eu tenho a opção, ó, Lock Camera to View, isso aqui eu tenho condições de travar a câmera, e aqui com o botão do meio eu posso diminuir a distância com o zoom, posso dar o giro na tela se eu quiser, para poder posicionar aqui a visão que eu quero ter da cena. Vou selecionar o coração, trazê-lo um pouco mais para cima. Vamos então colocar a visão do nosso objeto aqui, que é a seta. Clicar aqui nessa opção cilindro, repare que surgiu a setinha aqui, vou selecioná-lo com o botão direito. Vou trazê-lo até esse ponto e vou trazê-lo cá para frente, pois nós iremos criar uma animação desse objeto seta atravessando o coração. Só que aqui, pessoal, eu posso, antes disso, dar um material específico a essa seta. Repare que quando eu dou o F12 aqui, eu tenho um objeto coração texturizado aqui na cor vermelha, mas tem uma seta sem texturização. Eu tenho outro defeito aqui no cenário, que vocês estão percebendo que tem uma diversidade de sombras, isso decorrente da quantidade de lâmpadas que nós colocamos. Vocês vão ver 4 sombras aqui incidindo sobre o projeto. Então vamos tirar a sombra de 3 lâmpadas daquela. Vamos dar o ESC, vamos voltar para a visão de topo, vamos selecionar 3 lâmpadas, vou selecionar essa daqui, e aqui na caixa de propriedade de lâmpadas, que é esse ícone em forma de um ponto luminoso, nós vamos clicar nessa opção no Shadow. Vamos selecionar essa lâmpada daqui de trás, vamos aqui clicar em No Shadow, e vamos selecionar essa daqui, e aqui também na caixa de propriedades, clicar em No Shadow. Vamos dar o F12 agora para ver como ficou. Repare que agora eu só tenho uma sombra aqui incidido sobre a cena. Então, com essa cena já preparada, nós vamos voltar à nossa visão normal de câmera e vamos dar uma texturização à nossa seta para ficar uma coisa mais interessante. Vamos selecionar a seta com o botão direito, vamos criar um material para ela, vou dar o New, dessa vez eu criarei uma textura. Então eu vou vir aqui nesse ícone em forma de um xadrez, repare que eu tenho os slots aqui de textura, vou clicar nesse primeiro, vou dar o New e vamos criar uma textura do tipo imagem. Então vamos aqui nessa caixa Type, vamos clicar na opção Image or Move e vai abrir essa janela Image. Vamos aqui em Open, clicar e vamos buscar dentro do nosso computador uma textura para aplicar aí junto àquele nosso objeto.
E aqui vamos visualizar as texturas. Eu vou escolher logo essa aqui de madeira, que é a primeira. Vou selecioná-la e vou dar um Open Mesh aqui. Verifique que a textura já faz parte do material. E nós vamos agora mudar aqui na caixa Mapping, nessa opção Coordenadas, clicando aqui de UV para Generate. E vamos em Projection mudar de Flat para tubular, já que nosso objeto tem uma forma tubular. E vamos vir aqui na guia Influence, ainda na caixa de propriedade de textura, e vamos clicar nessa opção Geometria aqui, nessa caixinha onde tem a opção normal. Se dermos o F12, nós vamos enxergar o nosso cenário dessa forma. E vocês percebam que eu tenho aqui, ó, a nossa flecha dada texturizada como se fosse textura de uma madeira. Vamos então aplicar a animação junto à nossa cena, dessa seta fincando o coração. Nós vamos utilizar dessa vez o recurso aqui da Timeline para criar a animação. Vamos sair aqui da renderização com ESC. Vamos criar aqui 40 frames de animação para esse processo. Aqui onde a seta se encontra, eu vou clicar a tecla I, onde eu abro a inserção de keyframes e vou escolher a opção Lock Rot Scale. Vou clicar aqui na Timeline, no frame 40, e vou encostar o cursor aqui na coordenada Y da seta, que é o manipulador, e vou esticá-lo até esse ponto aqui, como se o coração estivesse sendo fincado pela flecha. E aqui nesse ponto eu vou clicar o I novamente e vou dar o Lock Rot Scale. Se formos avaliar como vai sair a nossa animação, vou dar o Alt A ou o Play aqui embaixo e vocês vão ver aí, ó, o coração fincando. Para darmos um efeito legal, nós vamos selecionar o coração e vamos aplicar a ele o efeito físico Dynamic Paint. Vamos vir aqui nessa opção Dynamic Paint, vamos clicar e vamos atribuir ao coração o efeito Canvas, que significa a tela. Ele vai ser a tela do nosso efeito aí. Vamos dar o ADD Canvas e aqui na opção, dentro das propriedades do Canvas, o Dynamic Paint Advanced, nós vamos mudar o Surface Type para a opção Waves. E vamos aqui nessa opção Damping, clicar e vamos botar um valor aqui 0.08 e dar o Enter. Se nós dermos a animação com Player, é dessa forma que vocês vão enxergar aí o efeito. Não aconteceu ainda porque eu não atribuí a seta o efeito de pincel, eu preciso fazer isso. Então vamos selecionar a seta dessa vez, vamos voltar aqui na guia de efeitos físicos, que é o ícone em forma de uma bolinha de ping-pong quicando. E vamos aqui em Dynamic Paint, clicar e vamos atribuir a ele o valor de brush. Ele vai ser o pincel aí do nosso processo. Nós vamos então selecionar esse coração e vamos fazer uma quantidade de subdivisões maiores nele. Então vamos dar o Edit Mode. Repare que eu tenho poucas subdivisões, o efeito não vai sair muito legal, então eu tenho que vir aqui, dar um Subdivide. Antes disso nós vamos selecionar todo o coração com a tecla A. Vamos dar um Subdivide aqui nele. Repare que eu dei uma subdivisão melhor. Vamos voltar ao Object Mode. E aqui agora, e vamos dar a animação, ó, da flecha. E repare que eu já tenho aqui o efeito mais visível aqui dentro do processo. Então, vamos agora criar o nosso vídeo da animação. Vamos vir aqui na opção Render, onde eu tenho o Dimensions, eu vou escolher que tipo de vídeo eu vou fazer, vou trabalhar aqui com o HD 720, vou manter essas propriedades aqui, e aqui embaixo, na opção Alt Party, eu vou dar um nome a esse vídeo, eu vou botar aqui seta e coração. Vou escolher aqui nessa opção a saída para AVI JPEG, vou manter esse clique aqui em RGB, essa qualidade em 100%. Para eu começar a fazer agora a minha animação, eu vou utilizar apenas, já que eu só estou utilizando 40 frames para o efeito, 50 frames aqui no nosso processo. Para eu usar apenas 50 frames, basta eu encoçar, vou clicar aqui para que minha tarja verde venha para o frame 50, eu vou clicar a tecla E. Com isso eu diminuo a quantidade de frames aqui na minha área. E agora vamos sim aplicar a nossa animação, clicando aqui em Animation. Com isso, nosso frame a frame vai produzindo aqui a nossa animação básica na nossa tela. Vamos aguardar chegar até o frame 50 e ver como ficou a nossa animação aqui dentro do processo. Na verdade, vocês podem fazer isso com efeito aí de transparência, vai depender muito do que vocês usem aí
utilizando aqueles recursos que foram passados aí nos tutoriais anteriores. Mas apenas para entender como é que se faz as formas, fica aí uma dica bem legal para que vocês aproveitem esse recurso aí junto aos projetos. E aqui, pessoal, a gente já chegando no final do nosso quadro de animação, vocês podem perceber que eu já fiz uma animação bem básica. Vocês podem utilizar o recurso, botar a seta na posição que vocês quiserem, na lateral, o coração sendo fincado de cima para baixo, depende da criatividade aí que vocês vão fazer no processo de animação. Vocês vão perceber que o coração aqui, eu não estou utilizando os recursos todos para fazer o afinamento da malha dele. Eu poderia ter utilizado Subdivision Surface para isso. Mas como eu estou num computador aqui que não tem os recursos de vídeo nem de memória muito bom, eu deixei bem prático aqui para se tornar rápido o exercício. A ideia fica aí para que vocês entendam como é que a gente pode fazer de forma simples. Bom trabalho e boa sorte aí no projeto. Até a próxima.